tecidos xadrez ou listrados podem ser assim uma grande catástrofe na sua vida de costureira. Isso porque alguns tecidos eles não têm nem listras e nem o xadrez de forma uniforme. Quando a gente vai fazer um corte de um tecido, normalmente a gente tenta fazer o maior aproveitamento possível desse tecido. E claro, para a gente poder fazer esse melhor aproveitamento, a gente costuma fazer o corte num sistema de encaixe. Como seria esse encaixe? Seria mais ou menos assim. A gente corta uma peça em pé, vamos supor que seja assim. E aí a gente faz um outro corte, um outro risco, na verdade, com a peça assim, de ponta cabeça. Isso faz com que a gente consiga encaixar perfeitamente um molde no outro, economizando o tecido. Mas aí vem a grande problemática quando a gente vai trabalhar tanto com tecido xadrez como com tecido listrado. O que acontece muitas vezes é que nós temos alguns tecidos que nem as listras, nem os xadrez são regulares. Então, vamos supor aqui que eu tenha essa listra aqui, depois essa listra assim dupla e depois essa listra tripla. Você consegue identificar que essa parte superior aqui, vamos fazer que essa aqui seja a parte inicial, tá? Essa superior aqui, olha, de cima para baixo ela tem uma listra, duas, três. E se a gente for analisar essa outra peça de cima para baixo, que seria a parte de cima do molde, quando a gente virar, ela vai começar com 3 listras, com 2, com 1. Então, toda vez que a gente for trabalhar ou com tecido xadrez ou com tecido listrado, a gente precisa sempre analisar quais são as proporções, se as listras se coincidem, se essas listras elas são complementares ou se elas são todas regulares. E isso a gente vai fazer na hora do corte. Depois que a gente já tem toda a modelagem pronta, a gente estica o tecido sob a mesa e analisa perfeitamente todo esse tecido e aí sim faz o sistema de colocação de modelagem de encaixe. Mas aí os encaixes nem sempre serão feitos assim, encaixando um em pé e outro deitado, tá? Às vezes pode ser que a gente tenha que fazer um encaixe sim para economizar tecido, mas com as duas peças em pé. Isso acontece muito quando a gente vai fazer algum tipo de roupa que seja com aquele tecido de... Desculpa, fugiu o nome do tecido. Ai, de veludo. Porque o veludo ele tem um sentido. É como se a gente conseguisse pentear o tecido, sabe? Ele é cheio de pelinho. Então, quando a gente corta uma peça de veludo em pé, o outro lado também tem que estar em pé. Se a gente corta ao contrário, tem que cortar ao contrário, para que não dê nenhuma diferença de tonalidade. Agora, existe uma outra observação super importante na hora de fazer os cortes, tanto de listra como de xadrez. Toda vez que você for fazer a colocação do molde sobre o tecido, você precisa anotar em qual altura da sua modelagem você está iniciando com uma determinada listra, para que o outro lado que você vai fazer o corte também fique com essa marcação. Não sei se você já reparou, mas olha, eu já reparei e reparo todas as vezes que eu vejo uma peça de roupa, por exemplo, que as listras se desencontram.
Principalmente aqui nas laterais, na parte das costas, quando a pessoa vira assim, fica, meu Deus, a listra não tá encontrando. Eu acho que fica meio feio, sabe? Não fica uma peça assim com tanta qualidade. Então a gente precisa sempre observar essa colocação da listra, na verdade, a colocação do molde sobre a listra, para que ele fique assim de forma uniforme, certinha, tanto um lado da peça como do outro lado da peça. Quando a gente vai fazer a costura, a gente também precisa fazer essas observações. Mayra, mas a observação não é na modelagem? É, a observação mestre de encaixe de listra ou xadrez realmente é na parte do corte, tá? Na parte de cortar o tecido. Mas quando a gente vai fazer a costura, a gente também precisa se atentar e colocar alfinetes nos intervalos para que as listras realmente coincidam. Isso porque, normalmente, quando a gente faz uma costura em máquinas convencionais, que não tem um sistema de transporte duplo, onde transporta a parte de baixo e a parte de cima do tecido juntas. Então, normalmente o transporte ele é feito por aquela partezinha de baixo da máquina, pelos dentinhos, e esse transporte ele é mais efetivo na parte de baixo, na parte do tecido de baixo. E aí a parte de cima, ela acaba, se a gente não ficar segurando e ficar sempre marcando e medindo isso, a parte de cima do tecido, ela tende sempre a dar uma escapadinha, sabe? Ficar um pouquinho desnivelada com relação à parte de baixo do tecido. Então, é importante na hora de fazer a costura que a gente alfinete ali nas listras principais para que esse erro não aconteça. Agora eu vou te mostrar na prática algumas coisas que eu falei aqui. Aqui eu tenho dois tecidos xadrez e xadrez diferentes que vai dar para você conseguir entender justamente aquela questão do xadrez contínuo, das listras contínuas. Nesse xadrez aqui eu tenho, olha, uma listra próxima da outra, depois longe, próxima, longe, próxima, longe. Próxima, longe. Ele dá uma continuidade. E se você fizer uma análise da listra daqui para cá é a mesma coisa e daqui para cá é a mesma coisa. Então, nesse caso de tecido com a listra dessa forma, eu posso sim colocar a minha modelagem invertida, uma em pé e a outra deitada. E posso colocar as duas em pés ou as duas deitadas. Isso não vai interferir. Porém, a gente precisa fazer a seguinte análise aqui. Olha só, as listras elas estão todas da mesma forma, né? Tanto de baixo para cima como de cima para baixo. Eu tenho um risco aqui, olha, bem na metade do meu molde. Tanto na parte do traseiro como na parte das costas. Então, é por esse risco aqui, que seria a parte do quadril, que eu vou me orientar na hora de fazer o posicionamento do molde aqui. Então, eu tenho o risco aqui e eu vou posicionar o risco sob a linha superior à minha listra mais próxima. Então, eu coloco a minha modelagem aqui, olha. O meu risco, ele tá aqui, olha, na linha superior da distância menor. Então, vai ficar distância curta, a partir do risco, longa, curta, longa, certo? Agora, eu vou colocar a minha modelagem aqui de cabeça para baixo, para eu poder fazer um melhor encaixe do meu tecido. Então, eu vou pensar também da mesma forma. Aonde eu tenho que posicionar o meu risco de quadril? Tenho que posicionar na parte superior dessa listra. Então, eu venho aqui, olha, e começo a pensar nesse encaixe. Opa, eu tenho
uma listra aqui próxima e a parte superior da listra já não vai ser mais aquela, tá? Porque a parte de cima do meu molde tá aqui. Então, eu teria que colocar o meu molde aqui. E aí, eu tenho a listra mais próxima e a longe. Iniciando na superior, perto, longe, perto, longe. E aqui, perto, longe, perto, longe. Veja bem, o meu risco desse lado tá aqui, nessa risca aqui. Olha. E o meu risco do outro lado tá na risca de baixo. Mas, ao cortar o meu molde dessa forma, quando eu desvirar e unir as laterais, esse risco vai dar a continuidade no mesmo local. Agora, esse xadrez aqui, ele está um pouco diferente. Às vezes, a gente precisa até dar uma segunda olhada, sabe? Para identificar. E eu vou começar o seguinte, olha. Aqui eu tenho uma listra um pouco mais grossa, um pouco mais fina, uma listra em tom de amarelo. Mais grossa, mais fina, tom de amarelo. Mais grossa, mais fina, tom de amarelo. Vamos ver como ela é de baixo para cima? Mais fina, mais grossa, tom de amarelo. Opa, não tá igual. Vamos ver de novo? Grossa, fina, tom de amarelo. Tô descendo. Grossa, fina, tom de amarelo. Subindo, fina, grossa, tom de amarelo, fina, grossa, tom de amarelo. Então, nesse caso aqui, eu não posso trabalhar com o meu projeto de modelagem fazendo um encaixe, um para baixo e um para cima. Porque se eu fizer dessa forma, eu vou ter a minha saia, por exemplo, com as listras grossas na parte do traseiro, iniciando aqui em cima, ó, grossa, fina, grossa, fina, grossa, fina, e vou ter fina, grossa, fina, grossa, fina, grossa, de cima para baixo. Então, não. O que eu preciso fazer? Vejo a linha de quadril, aonde ela vai estar estabelecida. Aqui eu tô colocando a lista de quadril sob a minha listra amarela. Coloco a minha modelagem em pé, da mesma forma. E a minha risca de quadril também sob essa mesma listra amarela. Assim, quando eu cortar o meu molde, juntar o meu molde na hora de fazer a costura, todas essas listras vão estar sempre seguindo as mesmas direções. Isso é o mais importante na hora de fazer o corte de uma roupa ou xadrez ou com listra. E aqui eu tenho um tecido listrado, só listrado, para a gente fazer a comparação. Se as listras do seu tecido forem na vertical, aí tudo bem. Não tem problema a gente cortar tudo assim, tá? A única coisa é que se você quiser fazer um trabalho mais contínuo, aí você precisa pensar nas listras dando uma continuidade para a parte horizontal da modelagem, tá vendo? Mas eu não tenho nenhum encaixe. Se eu fizer a minha modelagem com as listras na vertical, eu não tenho nenhum encaixe para fazer. Essa listra não vai coincidir uma com a outra, tá? Agora, se eu for utilizar as listras assim, vale a mesma fórmula do xadrez. Então, eu preciso pensar se essas listras elas vão se repetindo e fazer o posicionamento do meu molde no local correto. Vamos ver nesse caso aqui? Preta, verde, preta, bege, preta. E se eu subir? Preta, verde, preta, bege, verde, preta. Opa, me parece que tem uma continuidade. Vou começar no preto com verde. E aqui começo o preto com verde. Preto, preto, verde, verde,
preto, preto, bege, bege, preto, preto, verde, verde, preto, preto, bege, bege. Então, ela chegou na mesma risca. Por mais que as listras não sejam sempre iguaizinhas, elas vão alternando, mas elas têm essa continuidade, tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Aí é só a gente fazer a colocação da modelagem sob uma listra e ver se a continuidade acontece. Então, por exemplo, aqui ó, vou colocar a minha linha de quadril sob a verde e depois da verde tem que ter a preta e a branca. Se eu for colocar o meu molde aqui de ponta cabeça, eu vou colocar no verde e aí eu tenho que ver, esse verde vai para o preto, para o bege, e esse verde para o preto e para o bege. Então, tudo certo, as listras vão se coincidir na hora de fazer os fechamentos centrais e laterais. Então, olha, esses dentinhos aqui da máquina, na parte de baixo da máquina, é que fazem o transporte do tecido. Algumas máquinas têm um sistema de transporte duplo, que tem uma outra alavanca aqui na parte superior, junto com o calcador, e aí ela faz o mesmo esquema de transporte de tecido na parte superior também. Mas assim, isso é bem mais difícil, tá? Poucas máquinas têm esse sistema de transporte duplo. A grande maioria é o sistema de transporte simples mesmo, que é feito por esses dentinhos aqui da parte de baixo. E o que acontece quando a gente inicia uma costura e não segura certinho, olha, a minha listra tá toda certinha colocada aqui, tá vendo? Olha, preto, verde, preto, verde, preto, verde, preto, verde. Então, ela tá toda certinha aqui. Se eu simplesmente colocar o meu tecido aqui e iniciar a costura de forma assim, sem ficar segurando, sem ficar forçando que ele fique sempre encaixado, vai acontecer o seguinte. Olha aqui, a minha costura, ela se iniciou no local correto e depois ela foi dançando, olha, e já não ficando tão encaixada perfeitinha. Agora, se eu coloco alguns alfinetes em alguns locais estratégicos, não precisa ser em todas as listras, mas vamos colocar aqui, olha, em algumas listras. Vou colocar nessa listra. Cada intervalo de uns 7 centímetros já tá bom. Essa listra. E vou colocar mais uma listra aqui embaixo, ó. E aí, eu inicio a costura normalmente, mas pensando nesse encaixe. Então, eu vou segurar os dois tecidos e vou estar sempre analisando aqui, olha, esse local onde tem o alfinete, que ele vai estar segurando as listras para que elas se mantenham na mesma posição. Inclusive, na hora de costurar, se você quiser colocar o alfinete sempre perpendicular à linha em que você vai fazer a costura, você nem precisa retirar o alfinete na hora de fazer a costura. Depois de costurar, a gente tira o alfinete, abre e olha como a costura tem uma continuidade. Se eu colocar mais longe assim, olha, você não consegue nem perceber direito aonde é que tá a parte da costura. A minha costura tá toda ordenada, toda certinha, as listras estão coincidindo e desse lado as listras não estão coincidindo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui seu comentário se esse vídeo foi legal, se você sabia dessa dica e não se esqueça que a gente tá assim, olha, recheado de bons conteúdos de modelagem e de costura para você descomplicar a sua vida de vez. Eu te espero no próximo vídeo.